Paz e bem, sejam bem-vindos ao nosso espaço de meditação, de oração e de paz. Hoje, quarta-feira, eu quero meditar com você o Evangelho do dia dessa primeira semana do tempo do Advento. Um tempo de vigia, onde nós devemos vigiar, meditar, refletir sobre aguardando a espera do nascimento do menino Deus. E esse nascimento, que faz toda a diferença para toda a humanidade, para a história da humanidade, deve também transformar as minhas atitudes. Jesus, que nasce todos os dias num lugar muito pobre, muito simples, me fazendo pensar o que de fato tem importância na minha vida, na nossa existência. Então vamos juntos meditar a palavra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar nesse deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos. E os discípulos, às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amigos, queridos irmãos, esse evangelho é o evangelho da partilha dos pães. Eu quero retomar o início dele com você. Lá no comecinho do texto é dito que Jesus ele estava na região da Galileia, ou seja, Jesus ele faz uma escolha. A vida é feita de escolhas e Jesus faz a dele. Ele não quer ficar na capital, onde estavam as pessoas mais religiosas, mais praticantes da religião deles. Jesus ele escolhe estar na Galileia, um lugar mais simples, com pessoas mais simples, onde não existia um ambiente único, com pessoas muito parecidas. Ele escolheu viver num ambiente de pluralidade. Ele escolheu viver com judeus, como ele, mas também com pagãos, com outras pessoas que estavam ali. Jesus escolheu dividir a vida dele junto com pessoas, gente que queria viver, que tinha vontade de viver e que assumiam suas dificuldades, suas limitações. Então Jesus, ele sente compaixão, principalmente daqueles que sofriam de alguma deficiência. Então aqui o texto diz que eram homens coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos doentes. Lembrando, fazendo um adendo, que nesse período bíblico, todos eles compreendiam que doença era castigo de Deus. Ou seja, Jesus escolheu conviver com pessoas que não eram bem afamadas. Elas tinham uma fama. Eram pessoas que, se fosse hoje, a gente diria: não anda com eles, não vai pegar tão bem para você ficar perto deles. Jesus escolheu estar perto dessas pessoas que não eram bem vistas dentro da sociedade. Se você está doente, algum pecado você cometeu, Deus te puniu, então não quero nem ficar perto de você para não me contaminar com seu pecado. Então Jesus, sendo judeu, ele quebra esse protocolo, ele rompe com esse pensamento, com essa mentalidade
de que Deus punia as pessoas, as castigava e deixava elas doentes. Então ele, apresentando Deus como pai, escolhe ficar ao lado dos mais necessitados, dos excluídos, pensando que a cegueira era a pior de todas as deficiências, porque a pessoa cega, ela não pode ler a lei, e para o judeu isso é muito importante. Então Jesus, ele senta junto com essas pessoas, o texto diz que ele sente compaixão, ele cura essas pessoas, ou seja, a gente não tem que ficar pensando apenas na cura física, mas no modo como ele devolve, restitui dignidade a elas. Elas passam a ser vistas novamente, elas voltam a existir socialmente, elas não vão mais viver subjugadas por uma mentalidade pequena, por uma mentalidade preconceituosa. Quando Jesus cura, ele está devolvendo a vida, fôlego de vida para essas pessoas. E não somente isso, ele sente compaixão e ele quer alimentá-los. O interessante é que os discípulos, mesmo estando com ele, não percebem que essas pessoas estão com fome. Então Jesus diz: eu sinto compaixão desses meus irmãos, eu quero alimentá-los. O que nós temos aqui? Então os discípulos, muito desanimados, vão falar que tem alguns pães e alguns peixinhos. É assim que está aqui no texto de hoje. Então Jesus, ele multiplica os pães, ou seja, para ele não tem distinção. Para Deus não há acepção de pessoas. Todos vão fazer parte do mesmo banquete. Aqueles que são enfermos, aqueles que são considerados pecadores públicos, aqueles que não têm nenhum tipo de valor perante a sociedade deles. Então Jesus acolhe esses irmãos, ele sacia a fome deles e ensina o valor da partilha. Então é assim que nós temos que tentar guiar, seguir os caminhos da nossa existência, tentando, enfim, perceber o que de fato é importante na espiritualidade, acolhendo experimentando, convivendo com Deus que é amor, que é compaixão, que é bondade, experimentá-lo e depois transmiti-lo. E jamais reforçar uma mentalidade de um Deus que pune, de um Deus que castiga, de um Deus que exclui, de um Deus que faz você pagar como se ele vingasse as coisas erradas que nós fazemos. Então, uma espiritualidade enraizada, uma espiritualidade madura e consciente, ela liberta, ela faz bem, não vai gerar nenhum tipo de prisão. É o que Jesus faz. Ele liberta aquelas pessoas daqueles sentimentos ruins aos quais elas eram subjugadas perante as autoridades da sua época. E depois ele sente compaixão, prepara um ambiente para eles. Nesse período do advento, nesse período pré-natal, nós precisamos também trabalhar a nossa capacidade de sentir empatia e também de sermos mais compassivos, exercer o dom da compaixão com as pessoas. Acolher o próximo, respeitar aquela pessoa, não como eu gostaria de ser acolhido, mas como essa pessoa gostaria de ser acolhida. Eu quero agradecer você por você participar aqui comigo dessa partilha, desse evangelho. Até depois de desligar o vídeo aqui, você pode pegar ele, ler, grifar, pega o evangelho, tente refleti-lo, meditá-lo tranquilamente ao longo da tua semana. Muito obrigado pela tua presença, pelo teu carinho, por ficar comigo até o fim. Se você conhece alguém que gosta de meditar o evangelho diário, que gosta de partilhar a palavra, envia para essa pessoa, coloca ali para ela, fala: Frei Diego colocou um vídeo novo, vamos assistir juntos. Manda para aquela pessoa para a gente poder pensar, refletir e meditar. Deus te abençoe e obrigado pelo teu carinho.